som. Olha o som. Maria Luísa, olha o som. Diogo, olha o som. Jonathan. Incrível, né? Isso é Davi Moraes. Pedacinhos do céu. Olha só como é que o cara toca. E aí, Luciana. Helena Fernandes. Beijo, querida. Saudade. Oi. Aqui o Davi tocando. Oi, Maria Luísa. Olha o som. Isso aqui é música. Isso aqui é músico, é virtuoso. Aqui, ó. Loucura. E a Márcia. Ele já tá vindo. Daqui a pouco ele chega. Quando chegar é pra ficar, né, Davi? Geraldinho, tá ouvindo, né, Geraldinho? Aparece aí, filho. Olha o som. Nossa Senhora. Hoje um papo franco e um primeiro abraço em Davi Moraes. Como é que o cara toca assim? Davi, tá por aí? Aparece. Tá chegando. Isabela, Cláudia, Maria Luísa, Davi tá chegando aí. A gente ficou ouvindo o som dele. E tá Grande Léo. aparecendo. Tá aparecendo. Tá frisado, mas vai aparecer. Tá frisado? Eu Deixa vou eu ficar tentar ouvindo entrar de seu novo. som enquanto você desfrisar. Deixa eu entrar de novo aqui, peraí. Isa, querida, saudade. E agora? Aê. Chegou? Ih, Deu caramba. certo aí? Tá me ouvindo? Tá me vendo? Tô ouvindo perfeitamente. E você? Perfeitamente? Eu tava te ouvindo aqui perfeitamente também. Eu tô te ouvindo agora. Pô, que sonsaço, hein, cara? Pedacinhos do céu, é isso? Como é que você transforma esse negócio numa obra-prima aqui? Que sensacional. Porra, demais. Tá tudo bem mesmo? Vamos começar? Vamos nessa? Se tiver com algum problema aí, muda para 4G. É isso aí. Eu vou fazer uma apresentação. Ah, eu tô para mim tá tranquilo. De vez em quando você dá uma... Deixa eu Então mudar pra vamos rolar. 4G, ver se melhora. Vou mudar pra Pessoal, 4G, ver se Geraldinho, melhora. cuida aí. Se travar, Maria. Deixa eu ver se mudar pra Oi. 4G melhora, peraí.
Vê se melhorou agora. Eu acho que está melhor. Beleza. Vamos nessa agora. Vamos nós. Escuta, vamos apresentar formalmente o cara, porque o cara é quase uma lenda, né? Ah, hoje é dia 11 de agosto de 2020. Vamos começar um papo franco com o primeiro grande abraço aqui. E o convidado de hoje é nada menos que Davi Moraes. O cara é cantor, compositor, músico, apresentador de TV. Depois eu vou querer saber essa parte aí também. Filho de Moraes Moreira e Marília Matos, mesmo sendo carioca, foi criado no meio dos novos baianos e com 3 anos já participava dos ensaios deste grupo que transformou a música brasileira. Muito rápido se aprimorou e com apenas 11 anos foi uma das revelações do Rock in Rio 85, cara, tocando Brasileirinho de Valdir Azevedo ao lado de nada menos que o papai Moraes Moreira e Armandinho na Noite dos Metaleiros. Sim, rapaz. Na noite do Ozzy Osbourne. Não é? Esse herdeiro dos melhores músicos que a Bahia produziu se transformou num músico incrível, um virtuoso da guitarra, que ao longo de sua carreira se apresentou com os maiores artistas do país. Além de gravar seus próprios CDs, também investe no mundo da produção musical. Sua mescla de reggae, rock e afoxé em formato pop sempre recebeu boas críticas e tem um público cativo, entre eles eu, e eu tive o prazer de recebê-lo no Teatro Solar algumas vezes e sempre foram noites memoráveis. Para mim também, para nós todos, para mim, para os músicos também, a gente, o Teatro Solar ele tem uma coisa assim, além de ser tão aconchegante, de ter um som, uma acústica favorável, a gente é meio que a gente ali se obriga, assim, e o teatro traz essa coisa, e o Solar não é diferente, que é de você realmente tocar, saber tocar, mesmo nas músicas que tem mais pressão, mas de uma forma, como é que eu vou dizer, achar o volume certo, achar a execução limpa, achar uma coisa que fique ali todo mundo num bem-estar, porque se você passar do volume, fica muito constrangido, você está muito próximo ali, então é uma coisa que educa a gente, é um teatro que a gente eu fiz meu show lá, foi maravilhoso o resultado de som, fiz um show com a banda do Lincoln Olivetti, que é uma big band, que só no sopro tinha 6, e a gente conseguiu fazer aquilo tudo soar bem, com pressão, com alegria, com tudo, todo mundo dançando, mas sem incomodar, vamos dizer assim, eu acho que esse é quando a gente atinge essa maturidade porque não adianta a gente fazer um show que só quem esteja no palco se divirta, né? E a gente sente o semblante do público quando ele está curtindo, quando ele está travado, assim, quando está muito alto, ou está com a coisa incomodando. E o Solar sempre a gente trabalhou ali, também nas participações que eu fiz, com meu amigo Luiz Carlinhos e outros, sempre trabalhando de uma forma para deixar a coisa com pressão, com alegria, mas ao mesmo tempo confortável. Então, isso é uma coisa que nos ensina, assim, a gente chegar num lugar e falar, pô, como é que esse lugar aqui dá pra gente? A gente tem que tocar nesse volume aqui no palco, o palco tem que ser nesse volume, para que lá no PA as pessoas estejam ouvindo bem a voz, ouvindo bem a guitarra, ouvindo bem os metais. Isso, a gente sempre conseguiu chegar num resultado de som muito agradável no Teatro Solar. E, fora isso, aquele pré-show e pós-show do Solar, muito gostoso, né? De resenha ali, de confraternização. Cara, fico tão feliz de te ouvir falando nisso, porque quem está entrando aqui, eu queria falar também o motivo desse... Olha aí o Tolstói falando, que é um dos melhores lugares do mundo para tocar, ó. Tolstói de casa também, é um grande. Um irmão também. Quem está assistindo não sabe, esse é um projeto chamado Primeiro Abraço, que está sendo desenvolvido em parceria com o Geraldinho Magalhães, comigo, Leonardo Franco, com a Maria. Nós temos na equipe também a Nanda Giovanelli na produção executiva, a Kelly Tamira no marketing. Esse Primeiro Abraço é uma comemoração de vida, é deixar a arte vibrando enquanto a gente está em quarentena.
Nós reunimos 20 artistas, 20 cantores, compositores, músicos, e eles estão fazendo duos. E a regra é que esses músicos nunca tenham se encontrado antes artisticamente. Então, nós temos o Charles Gavão, o Tolstói. Excelente ideia, pois é. Meu grande amigo também, o Arthur Lindsay, Negro Léo, Zé Renato, Paulo Rafael, Benegão, Marcos Suzano, Duas Branco, Júlia Vargas e outras tantas que eu vou falar aqui. Manuel Cordeiro, Cassim, né? Pô, Cassim, incrível. Manuel Cordeiro, Marlon Sete, DJ Man, o time está incrível, realmente. Cassim, Bebê. Então, estamos muito felizes, porque vamos produzir, assim, são novas parcerias, muita pesquisa, pocket shows com vídeos no YouTube, fonogramas originais em todas as plataformas, e ainda depois disso, quando pudermos ocupar o Solar de Botafogo, aí todos os músicos e nós, produtores, vamos dar o primeiro abraço e ajudar a salvar a cultura, a música e o teatro nacional. Que maravilha! Davi, porque isso faz parte também de um esforço. É gigante, o Solar de Botafogo é um lugar gigante para nós, é realmente gigante. Eu até me falando outro dia sobre o projeto e falando com o Rodrigo, falando com o Geraldinho, falando, pô, me lembra muito aquela atmosfera dos bons tempos do Teatro Ipanema, que a gente encontrava ali na frente, e aí os músicos, a galera que curtia realmente, que ia para ver o show, até tomava uma cerveja, um negócio ali fora, mas quando entrava no teatro era concentrado no show. E o Solar tem muito isso também, né? O público que quando curte ali fora tem aquele encontro maravilhoso que rola ali. E quando a galera entra no teatro, entra mesmo com o propósito de assistir. E, pô, isso é maravilhoso, a gente tem um lugar como esse, que abre espaço, que passa por lá artistas consagrados, artistas que estão começando, artistas novos. Quer dizer, eu vejo o Marcelo Brasil, um super músico baiano, que já veio várias vezes fazer o show dele instrumental aqui, vocês abrem a porta. Isso é maravilhoso, né, cara? Isso aí é uma joia que a gente tem no Rio de Janeiro, que a gente tem que abraçar mesmo. Eu fico comovido com as suas palavras, com a sua lembrança, porque eu sou ator também, e eu fui o filho do Rubens Correia, numa série da TV Manchete há 30 anos atrás. E o Rubens Correia, dono do Teatro Ipanema, uma grande referência para todos os atores brasileiros e cariocas. Então, você falar do Rubens agora, e com aquele palco que tem tijolinho também, toda aquela atmosfera, porra, você bateu aqui, rapaz. Você falou tudo para mim, porque uma das influências na minha vida foi Rubens Correia, Sérgio Brito, Raul Cortez, Gianfrancesco Guarnieri, que só olha aí que beleza. E todos eles com suas produtoras, com suas companhias de teatro e abrindo espaço para música também. Pô, Oficina cantou aqui no Teatro de Arena, foi uma revolução no teatro e na música. Betânia aqui no Arena, na Oficina, aqui do Rio de Janeiro. Pô, está acontecendo muita história, né, cara? Muita história. Muita história. Eu sempre dou um tema para as conversas. Porra, eu achei esse tema aqui incrível. O tema da nossa conversa é o seguinte: para viver do jeito que a gente vivia, era impossível não acreditar que existia Deus. Isso foi dito pelo Pepeu Gomes no documentário Os Filhos de João, o admirável mundo novo baiano. Olha que beleza. Que beleza isso, cara. E isso vale para o Deus, cada um com a sua concepção de Deus, mas que algum Deus tem que ter. Porra, eu já ia embarcar direto na pergunta, cara. Você é um carioca baiano. Pô, diante de uma frase dessa, dita pelo Pepeu Gomes, que viveu, morou com seu pai, cresceu. Que religião você tem, cara? Você tem muitas ou várias? Como é que é isso? Religião, você diz? Não, eu tenho uma parte da família da minha mãe que sempre passou muito assim a coisa essa tradição de orar na mesa antes do almoço, de agradecer, de orar antes de dormir, e já por parte do meu pai, eu tive assim uma coisa muito forte, mas apesar de não ser seguidor 100% de nenhuma religião, mas assim, eu tenho não tem como, assim, através da música, eu entrei muito forte pelo candomblé, porque
Meu pai tem muitas músicas falando de orixá e falando dessa cultura dos orixás, que eu também sou, assim, sou fascinado por essa. Acho muito bonito as imagens dos orixás, assim, né? Desde pequeno, eu tinha lá em casa uns quadros dos orixás e eu via assim como super-heróis, assim, eu achava, né, aquelas imagens muito fortes, assim. E aí eu pedi para ir com meu pai no Pai Santos, queria saber quem era meu santo, e eu era louco para ser de Oxóssi, meu pai era de Oxóssi, aí Nossa, pai. eu vi Oxóssi, o rei da mata, não sei o que, eu quero ser filho de Oxóssi. Acabou que eu sou filho de Xangô e Oxóssi, quando junta dois, né? Que, na verdade, e, e aí fui, através da minha convivência até também, é, com essa coisa que meu pai fez de levar os ritmos afro, dos blocos afros, dos afoxés, traduzir o Ijexá no violão e levar para cima do trio, e levar aquela levada do Gandhi, e levar as levadas dos blocos afros para cima do trio elétrico, e fazer músicas reverenciando essa cultura, né? Dando, como se diz assim, dando de volta através de letras e de crônicas da vida, contando a história da importância dessa cultura afro-brasileira que a gente tem, que é um tesouro que a gente tem, né? E, e eu fui escutando isso e recebendo influência disso. Depois, mais tarde, eu tive um encontro muito importante, que foi também com o Arthur Lindsay, que eu comecei a fazer coisas com ele no estúdio, e com o Carlinhos Brown. Esses caras foram para mim também referências muito fortes. Carlinhos, porra, chegando ali com Vai Quem Vem, que era uma banda de percussão antes da Timbalada, que era incrível, cara. Que é a banda que ganhou o Grammy com aquele disco do Sérgio Mendes, brasileiro. Ele levou esses caras para gravar com ele. Porra, eles levantaram um Grammy lá com esse disco impressionante, assim. E depois veio se tornar a Timbalada. E tive a forte influência dessa nova geração de percussionistas, que todos gravaram comigo. Assim, eu realmente me juntei com essa turma: Márcio Vitor, Cara de Cobra, Gustavo de Dalva, que tá hoje fazendo show do David Byrne lá em Nova York, arrebentando. E tantos percussionistas importantes, Léo Reis, Orlando Costa, toda uma geração de percussão que veio continuar o que o Muzenza, o que o Olodum, o que o Ilhaê, o que o Apache do Tororó, o Comanche, esses blocos pioneiros tinham começado lá na Bahia, e essa galera deu continuidade. Também as próprias bandas de percussão do trio Tapajós, da Caetanave, porque a percussão antigamente, para quem não sabe, no trio elétrico, era numa varandinha mais próxima da plateia, mais quase na altura, assim, a gente estava na altura, assim, né, do ombro da gente aqui. A percussão ficava do lado de baixo, sem microfone, acústico mesmo, os caras metendo a mão E era uma bateria desmembrada. Era um cara no bumbo, outro na caixa, outro no não sei o quê, outro no agogô, outro no... E em cima ficavam os instrumentos de corda, o baixo, a guitarra baiana, violão. Depois veio essa coisa do pau elétrico e a guitarra baiana, né? Que o Dodô começou a fazer os captadores e eletrificar o bandolim, eletrificar o cavaquinho. Então, assim, a percussão, essa união de percussão com instrumentos de corda, e aí isso foi muito forte na assinatura que eu acabei vindo dar no meu jeito de tocar guitarra. Tem uma influência muito forte de percussão. Eu tenho, claro, Armandinho, Pepeu, são meus mestres, tantos outros guitarristas, mas eu tenho também mestres percussivos, assim, vamos dizer, Modo Catendê, Neguinho do Samba, são, né, os caras que criaram essas levadas maravilhosas, são como os mestres das baterias nota 10 aqui do Rio, né? Deixa eu dizer uma coisa, Davi. Cara, obviamente, para conversar com você, eu tinha que fazer o dever de casa, né? Porra, eu fiquei impressionado, cara, porque a sua história, ela é tão envolvente, ela é tão envolvida
com pessoas que fizeram parte da construção da identidade musical brasileira, que você começa de você vai para tudo. Eu já estava no Jimi Hendrix, eu já estava na Europa, eu já estava no B.B. King, eu já estava no Armandinho, eu já estava, sabe? Você, cara, só a quantidade de vertentes. E falando isso historicamente, quer dizer, você ter começado lá profissionalmente, vamos dizer assim, aos 11 anos no Rock in Rio, depois aos 16 na banda do seu pai, vivendo também aquela influência daqueles grandes músicos e guitarristas que tocaram pela primeira vez no Brasil aqui em 1985, e um depoimento do Pepeu Gomes, do quanto foi difícil encarar aqueles monstros sagrados. Foi, e o Pepeu saiu muito bem nesse Rock in Rio. Ele arrebentou, cara. Fez um show assim. E o meu pai estava com o Armandinho na banda. E depois vocês entram lá e arrebentam. E você porque a gente mostrou, disso, a gente mostrou de alguma forma eles mostraram também para aquela plateia de metaleiros que tomava frente e que começou a gerar um medo, porque tinha sido uma coisa estranha no show de um de outro lá, de uma ameaça de vaia, aquelas coisas. E aquela coisa do brasileiro que nem Mato Grosso, Erasmo Carlos, tinha nem Mato Grosso, Erasmo Carlos, que foi quase tirado a tapa de lá de cima. Pois é, cara. E o Ebert deu um discurso muito, muito corajoso, importante, falando disso, né? Falando, pô, se você não tá aqui, não tá curtindo o artista, você vai fazer outra coisa. E, pô, vai tocar, vai estudar, quem sabe no próximo festival você tá aqui também tocando. Foi uma coisa de muita coragem, porque ele poderia ali ter tomado uma... E o Paralamas, pô, também, só os três ali no palco demonstraram assim, eles foram no mesmo dia que meu pai também, eles foram no mesmo dia. E aí, o que aconteceu? A gente mostrou o nosso heavy metal. A gente foi lá, eu fui lá e representei o Chorinho, tocando num bandolim elétrico, que o Armandinho me emprestou, inclusive que era Fender, era um Mandocaster da Fender, que a Fender tinha feito nos anos 70, uma miniatura da Stratocaster, assim. E a gente botou distorção no choro, botou distorção no choro do Valdir Azevedo, que é um dos maiores instrumentistas que a gente teve, né? Eu comecei a tocar com as músicas do Valdir. E podemos representar o choro na hora do frevo. O coro comeu, o Armandinho começou a tocar, e ali apareceu o nosso Van Halen, o nosso... E ali, quando a galera viu aquilo ali, cara, não tinha como contestar, sabe? Não tinha... Foi de uma força, assim... E o Pepeu também, com a autoestima que ele sempre teve no palco, com os irmãos dele no auge, ele, entrou assim e falou, cara, não pode vir quem for, que a gente tem, a gente não tem medo de ninguém, a gente tem a nossa... o Brasil também tem um rock brasileiro, tem o frevo. Diz que o Pepeu trocou, que ele mudou o set list, quando ele percebeu que o brasileiro estava sendo esmagado, o bichinho entrou lá. Eu vi a apresentação, cara. O cara arrebentou. Arrebentou, cara, arrebentou. Uma coisa monstruosa. Esse festival realmente foi incrível. A gente chegou para passar o som, cara. Eu tava dias antes da passagem de som, porque era Clear Brothers, o equipamento quase todo era do Queen. E o Queen emprestou pro resto do festival fazer. Eu fiz um acordo lá com Medina, porque se tirasse ia ser uma loucura, né? E quando a gente entrou no backstage para passar o som, eram 3 palcos giratórios, assim. E a gente viu o palco do Queen sendo montado. Eu já vi a bateria do Queen, assim, ó, fora do case, sendo montada. Falei, cara, olha a bateria do Queen. Eu e a Irmandinho olhando assim. E era aquele disparate de equipamento, né? Mas os brasileiros chegaram junto na raça, na fé e na coragem. Porque é isso que o Pepeu falou. Quando o Pepeu fala que eles tinham que ter um Deus, ele falava assim, que eles saíram cada um do seu lugar. Meu pai saiu de uma cidade lá na Chapada Diamantina, em Tuaçu. Pepeu com a família musical toda do Garcia, em Salvador. Cada um saiu de um lugar e se encontrou. O Galvão lá de Juazeiro, não sei o que eles tinham, a não ser a fé. Eles só tinham a fé de que eles iam conseguir uma hora se tornar músicos profissionais, levar a arte deles. Então era movido, só tinha a fé de combustível mesmo. E você viu que o Novos Baianos, quando se juntou, essa autoestima somada ali deles, pô, eles tinham uma certeza daquilo, cara.
mas era uma certeza tão grande que aquilo ia rolar que acabou rolando, porque tem uma hora que você, pô, no meio de uma ditadura, no meio de um, pô, né, é, censura pra caramba rolando, né? Porra, Essa, Médici, Geisel, muito 70, parecido com 74. essa, muito parecido de uma certa forma que a gente está vivendo aí hoje, mas enfim, de outra época e tal. E os caras, meu pai, pô, teve vários momentos que ele pensou assim, pô, ele poderia ter amarelado e falado, pô, vou voltar para minha terra, entendeu? O irmão era professor formado, a outra irmã era professora. E ele continuou ali, continuaram insistindo e eu acho que sim, essa coragem, essa fé deles é uma coisa que a gente tem que se espelha muito, assim, porque eu acho que assim, pô, tudo que a gente tem que ter muita coisa para a gente poder conseguir viver da nossa arte, fazer conseguir chegar. Mas uma das coisas principais que a gente tem que ter é essa autoestima, é acreditar. Não é você achar que você é o foda, mas é assim, é você tem que, sabe, a autoestima ela é a fé Uhum. no que você está fazendo. A plateia sente quando você está levando fé, né? Eu Não, acho com que certeza. então Agora, tem uma. agora, Davi, me explica uma coisa, cara. Que história é essa de ser autodidata, cara? Como é que você pode ser? Como é que o Armandinho pode ser um autodidata? Cara, Vocês tocam desse impressionante. jeito? Me explica como é que a E o música Armandinho, pode eu vou te sair desse falar, jeito? Armandinho, um cara que tirou o Moto Perpétuo de Paganini, de ouvido, cara, de ouvido. Você imagina? Uma música que jamais, ninguém pode mais podia imaginar que o cara pudesse tocar aquilo sem ler partitura. Ele tirou o Moto Perpétuo de Paganini, uma das músicas mais, talvez, tá entre as 5, 10 músicas mais difíceis do mundo de tocar, com certeza. E o cara tirou de ouvido e toca gravou na guitarra baiana essa música, né? Quer dizer, a gente tem, no Brasil, a gente tem assim uma, vamos dizer assim, o que sempre foi admirado no Brasil lá fora, pelos músicos, inclusive lá de fora, quando você vê assim, por exemplo, o Jorge Benço quando conheceu o Tony Horta. Jorge Benço falou que ficou envergonhado de não ter conhecido ele antes. Ele ficou chocado com vendo o Tony Horta tocar. E o Jorge Benço é um monstro também, mas assim, essa coisa intuitiva do músico brasileiro e muito peculiar de cada um, por exemplo, você vê assim, a Espanha tem uma onda de violão, incrível, né? É. O Uruguai tem uma onda de violão, a tal lugar tem... E o Brasil tem milhares de ondas de violão. Você vê que meu pai toca de um jeito, João Bosco toca de outro, o Djavan toca de outro, o Gil vai ser outra coisa, aí Jorge Ben já vem com outra onda. São milhares de formas. Cuba tem as claves lá deles, de rumba, de salsa, não sei o quê. Vai ter 3, 4, 5 claves. E no Brasil tem 20 claves. Então, que eu acho que é um resultado da mistura que a gente tem aqui, que é. Então, assim, às vezes existe uma coisa no Brasil que é totalmente equivocada, que é querer te botar numa prateleira. Você toca que estilo lá, não, você tem que estar nessa prateleira aqui. E, na verdade, a nossa prateleira, pô, é a da mistura. A gente É. não tem que ficar engessado. A gente, uma coisa que eu sou muito orgulhoso desses, desses parceiros aqui, queridos, irmãos do meu pai que caminharam junto com ele e tantos outros que abriram portas lá atrás para a gente poder estar aqui hoje fazendo, foi não tomar conhecimento dessa briga da guitarra elétrica com a música brasileira, não ter briga de chorinho com rock, quer dizer, enquanto alguém estão preocupados em defender, porra, tá entrando muita guitarra elétrica é coisa de americano, não vamos entrar aqui, teve a tal passeata, não sei o quê. Enquanto estava essa preocupação, eles não estavam tomando conhecimento disso, eles estavam trazendo o bando limpo para uma coisa mais rockeada, levando a guitarra para uma coisa do samba. Então, por exemplo, eu fiz uns discos de samba com a Maria Rita, eu tive esse prazer, a gente levantou, só com a Maria Rita eu participei de 3 discos, foram 3 Grammys que ela levantou. Maravilha. Parabéns, querido. E com guitarra, eu pude botar a guitarra no samba.
através dessa influência que eu tive do Pepeu, de mostrar que a guitarra tem o seu lugar no samba também. Eu não precisa, você vai ser samba, então tira a guitarra e vai ser só violão 7 cordas e cavaquinho, não sei o quê. Não, a guitarra também pode entrar, né? Porque nós temos a nossa escola brasileira de guitarra que permite isso, né? Eu acho que a gente ainda tem filmes e coisas, e livros, muita coisa que pode ser feita contando isso, que não foi feita ainda, contando a história de grandes músicos brasileiros que revolucionaram assim e que fizeram a história assim da música. Tem um monte de gente. Depois, é muito difícil até eu ia perguntar para você o tempo todo. Será que eu pergunto para ele quais são as referências? Porque você tem tantas influências, você tem tantos mestres. Aqui, ó, falando do Robertinho do Recife, é outro monstro. Pessoal aqui falando do Recife, Sérgio Dias, o Luiz Carlini, Robson Jorge, Kiko Loureiro, não é? Kiko Loureiro, Hélio Delmiro. Kiko Loureiro, pô, todos esses que levantaram a autoestima do instrumento, né? Você vê, e temos em todas as áreas. Aí vai pro sopros, você tem Márcio Montarroio, Serginho Trombone, Léo Gandhi, porra, tantos que também são arranjadores porra, esse time todo que, por exemplo, fez os discos na era aí do Lincoln Olivetti, que fez esses discos todos do Jorge, do Tim, da Rita Lee, do meu pai, da Elba, da Gal. Então era um time de músicos, cara, que uma afluência, assim, que chegava no estúdio e não tinha computador para consertar depois. O cara tinha que chegar e tocando mesmo vera, né? E assim, Jorjão Barreto, sabe? Esse cara, músicos assim que. E assim, eu, pô, agradeço todo de Luiz Carlos, lá falando aqui. É um monstro também. Lene Godin, que tocava lá com a Porra, né? O Lene, o Pepeu, um dos maiores influências do Pepeu é o Lene. O Pepeu se escondia debaixo da mesa do juizado de memórias e ficava assistindo, escondido, o Lene tocar debaixo da mesa. Olha do bar. Só, que maravilha. Então, assim, nós temos, o Brasil, vamos dizer assim, enquanto nos Estados Unidos tem aquela coisa da perfeição técnica eles são muito competentes, são artistas incríveis, e aqui a gente tem essa coisa também da peculiaridade, da intuição, das vezes trocar, não ter uma perfeição técnica tão absurda, mas ter um lado de emoção, de sair do coração e da alma, assim, que chega com emoção nas pessoas, assim. Então, acho que tem a gente tem que se orgulhar muito dessa nossa veia de autodidata, mesmo depois que você adquira um conhecimento e tudo teórico e tal, mas experiência. Mas eu acho que todo mundo, mesmo quem conhece teoria, todo mundo tem um pouco de autodidata assim, na música brasileira, porque... Deixa eu te fazer uma pergunta, continuando nesse assunto, porque a minha pergunta inicial era qual a sua maior influência, mas não vou perguntar essa porra. Eu vou contar um caso rapidinho para você me dizer o que você acha. Aí eu acabei, é claro, na revista Rolling Stones, vendo quem eram os maiores guitarristas do mundo. Aí tem uma história maravilhosa que diz assim, que tinha um clube em Londres chamado Marquee, e o Jimi Hendrix ia tocar nesse clube. Eram 2 sessões, uma sessão às 19 horas, outra às 21 horas. E o Eric Clapton estava na fila das 21 horas. E o pessoal começou a sair das 19, e uma das pessoas que saiu era o Peter Townshend. Chegou para o Eric Clapton e falou: olha, cara, se eu fosse você, eu não entrava aí hoje, não. Não entra, não, desse show. Virou as costas e foi embora. O Eric Clapton, porra, mas cara maluco, por que eu não vou entrar? Pô, vou entrar, né? Diz que o cara entrou, viu o Jimi Hendrix tocar, saiu de lá louco, ficou 3 meses sem tocar guitarra, porque ele disse que tinha presenciado uma coisa tão absurdamente talentosa que ele sentia vergonha de pegar na guitarra. E a gente está falando do Deus, né? Clapton's God, né? Quer dizer, o Jimmy está em todas as top lists, o primeiro. Agora eu te pergunto assim, você já teve alguma experiência sublime? Nós estamos falando do Eric Clapton, hein?
Pois é. Hendrix. Você então, já teve algum momento era pichado nos muros de Londres, né? Clapton é Deus, né? Você já teve um momento na sua vida assim que você presenciou, tudo bem, você presenciou Pepeu Gomes, Armendinha, puta merda, nem sei se eu devia perguntar, mas que você sentou para ver alguém tocando, algum músico, que você falou, caramba, existe Cara, Deus está aqui, porra, baixou aqui. Se chama Pedro Aníbal de Oliveira Gomes. Ó, É, na lata, hein? Olha só. porque realmente o Pepeu, eu ainda tive essa sorte de ser um parceiro mais fluente, mais frequente ali do meu pai, né? Porque quando, aos 10 anos, eu fui assistir o show, o Pepeu estava lançando um disco Raio e Laser. E, e eram os irmãos, né, Gomes, ele, o Didi e o Jorginho, o Power Trio. Luciano Alves, que era um tecladista, que é um tecladista fantástico, um músico fantástico, um cara também que, dos pioneiros, primeiros caras que trouxeram sintetizador pro Brasil e tal, essa onda. E 3 percussionistas da pesadíssima, que era o Charles Negrita, que era compositor também. 3 percussão, quer dizer, sintetizador, guitarra, baixo, bateria, tudo que eu mais tudo que eu mais amo, que eu vim botar no meu som depois, justamente explorar essa mistura. Então, quando eu fui assistir o show Raio Laser no Canecão, era bem PP. O PP entrava, fazia 1 hora e pouco, depois entrava bem mais 1 hora, tanto. E, pô, esse show aí mudou minha vida, porque eu sabia já que eu ia ser músico, mas eu gostava muito de bateria. E eu tinha um sonho, queria ser baterista. Mas quando eu vi esse show, eu falei, não, meu instrumento vai ser, é isso aí, é a guitarra, com certeza, porque eu realmente, quando eu vi o Pepeu entrar e tocar músicas como Granada, música, sabe essa música lá espanhola, Granada? Ele fez uma Claro. Granada na guitarra, cara. Eu me lembro até hoje, quando eu vi aquilo ao vivo, e ao mesmo tempo que o Pepeu tem essa coisa que o Clapton tem, que o Hendrix tem, de com uma nota assim, te emocionar, um vibrato, ele dá um puxado assim, um vibrato, pô, bater no fundo do coração, ele tem uma coisa do swing, que, 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 que era assim. Porra, era um negócio assim, uma coisa como se fosse a Black Music brasileira ali, aquele cara meio índio, meio baiano, Ele é uma mistura muito doida, né? mas ao mesmo tempo a presença do guitarrista popstar, né? O Prince podia estar fazendo um show ali no mesmo palco que ele, que Claro. ele ia entrar com a mesma pegada do Prince, ele não ia ficar com medo nenhum do Prince, entendeu? Engoliu o Prince. Nem do Lenny Kravitz, nem de não sei quem. Ele era porque ele veio com esse chip do popstar, assim, Então, assim como a Cor do Som, por exemplo, que Cor do Som é uma banda que trazia um chorinho, mas ao mesmo tempo tinha aquele lado pop, né? Então, tinha aquele lado altamente pop, de banda pop mesmo, Pô, a então era como se Corpo do Som juntasse. tocou no Teatro Solar, você acredita? No projeto da Antena 1. Eu fiquei Olha ali aí que na primeira maravilha. fila, ali babando. Falei que os caras estão tocando aqui no meu teatro, cara. Não acreditei. Foda. E aí, porra, eu realmente comecei a desmembrar, a destrinchar toda a obra do Pepeu, do meu pai, dos Novos Baianos, de tudo. E da Baby, pô, e vi ali, cara, ali eu descobri realmente como você diz, assim, da onde eu vim, né? Eu vim dessa escola aqui, essa minha família, a escola Novos Baianos. Claro que depois eu descobri tantas outras escolas, porque a escola Lincoln Olivetti também é tão forte para mim quanto essa. Depois eu fui ver tudo isso. Gravei com o Lincoln, fiz show com ele, pô, a gente teve uma relação de amizade, assim, de identidade musical também, identificação, assim, muito forte. Mas você perguntou, o cara, o show que mudou quando eu vi, assim, que foi essa mesma. Deve ter sido muito parecido com essa sensação do Eric Eu Clapton. acertei na frase, hein, Davi? Vou até É repetir, que é do isso. caramba. Para viver do jeito que a gente vivia, era impossível não acreditar que existia Deus. Porra, é forte demais. Total. Caramba.
Verdade, cara. Fico emocionado com isso. Agora me fala aqui, vamos dar um parênteses agora, para falar do seu processo com o Rodrigo Maranhão, é o parceiro do Davi. O Maranhão é um carioca que ama o carnaval, ele tem as suas produções musicais, primeira experiência na música com o bloco Carnaval, cada ano sai pior. E agora ele faz sucesso com Banga La Fumenga. E como compositor ganhou um Grammy também latino pela música Caminho das Águas, gravada por Maria Rita em 2006. Sim. Como é que é o processo de trabalho dele aí com você? Tá legal? O Rodrigo é um compositor incrível, né? E é um cara, assim, de uma categoria, cara. Pô, e a gente tem essa identificação dessa relação com o carnaval e, pô, ele montou o Banga, pô, tem um mérito incrível nisso aí, poder trouxe essa coisa do carnaval de rua. Eu fui acompanhar o show dele em São Paulo no último carnaval. Pô, conseguiu botar o bloco dele na rua em São Paulo também. Quer dizer, e a gente teve encontro, a gente começou. Isso é que foi curioso, porque a gente se encontrou, a gente já era amigo, assim, mas não tinha tanta intimidade. Começamos a encontrar e, pô, mandei uma música para ele, ele fez uma letra maravilhosa. Ainda mostrei pro meu pai. Na época, foi bem poucos dias antes meu pai partir. Falei, pai, olha a música que eu mandei pro Rodrigo. Ele botou essa letra aqui, aí tem até a mensagem lá que eu mandei para ele. Falei assim, pô, melodia difícil, o Rodrigão foi lá e arrebentou. E, e aí a gente começou a tocar junto no encontro. E a gente, pô, começou a tocar, não tocou assim, ficou umas 3 horas tocando. Falou, cara, pô, a gente podia fazer um show nós dois de violão, você pega o cavaquinho numa hora, eu pego a guitarra, a gente muda. Pô. Aí fomos falando disso, de repente veio a ligação do Geraldinho. Quando o Geraldinho falou, cara, eu já tenho um encontro, é inédito, e tá rolando, e já tá rolando, e a gente já quer fazer. E encaixou perfeitamente no convite, assim. Então, genial, cara. Fez essa primeira parceria que ficou linda. A gente está agora mandando para o outro assim, versões, coisas que a gente. Eu não estou mandando músicas minhas, ele músicas dele também. Ele é muito bom de violão, né? Ele tem uma. Eu falei para ele assim, pô, bicho. Ele botou um negócio na minha música que eu tive que reaprender a minha própria música. Porra, o cara é foda, hein? Porra, quando ele mandou de volta, eu falei, mas essa música mesmo, eu falei assim, bicho, eu tô fazendo igualzinho que eu só mudei de tom aqui. Eu falei, bicho, você vai ter que me ensinar de novo, porque... Aí eu falei, pô, pra ele assim, tá fora essa onda Baden aí, né? Aí ele falou, não, essa onda aqui é Davi Moraes mesmo. E aí a gente tá montando um repertório, tá ficando muito bacana. E, pô, tô muito feliz de fazer esse show, cara. Muito feliz porque eu acho também o show assim, duo, sem banda, ele proporciona coisas diferentes. Eu fiz com o Pedro, eu fiz há pouco tempo com o Pedro Baby, que é outro irmão zaço, também um super músico, guitarrista, violonista, tudo, né? Compositor, a gente também tem várias parcerias. Pô, e a gente que adora banda grande, com sopro, com tudo. Mas quando você vê assim, também você poder. Eu vi meu pai fazer show voz e violão a vida inteira. E eu ficava pensando, será que um dia eu vou ter coragem de fazer isso, cara? Porque é você nu e cru ali, né? Não tem. Onde fala, meu pai falava. É onde meu pai falava assim, bicho, é onde filho chora e mãe não vê. Aqui é terra de ninguém, sacou? Porque quando você tá com a banda, né, cara? Você tá, porra. Mas eu acho maravilhoso, porque aí a gente pode parar, contar a história de como a música foi feita, conversar com a plateia, porra, e proporciona outras coisas assim, maravilhosas que eu acho que é muito a atmosfera aí do Primeiro Abraço, né? E o Primeiro Abraço, galera, quem está assistindo, o Primeiro Abraço já está ingressos à venda nas mídias sociais, @Primeiro Abraço. Não deixe de comparecer, pelo amor de Deus, ajudem ao Teatro Solar, à música, aos músicos, aos técnicos, e vamos sair dessa
Escuta, Davi, eu estava conversando com o Zé Ricardo, que é seu Sim, brother, né? meu irmãozaço. Pergunta para o Davi o que a gente já não fez na vida aí, para ver se ele tem coragem de contar. Pô, de tudo, cara, de tudo. Um com 14 anos, outro com 19, você já tinha um grupo de música, já eram dois... Pô, mas é muita história. A gente botou, mas a gente começou fazendo show nós dois, em barzinho, que aí foi uma coisa que o Zé é mais velho que eu um pouco, e ele pôde me dar uma casca. Eu falei, ele me chamou para fazer o primeiro show no Gig Salado, um bar que tinha na General São Martinho de Leblon, que era de um amigo nosso, Caio, baterista, que o bar em cima tinha um lugar de show, né? Aí fechamos um show lá. Aí eu falei, tá, como é que vai ser o repertório? Então, ele falou, o repertório tem 40 músicas. Eu falei, 40, bicho? Porra. Aí foi mó barato, que eu tive que aprender. Ele já tocava de tudo, Beto Guedes, Milton, porra, Sai Guarabira, Djavan, João Bosco, não sei o que. E aí fui pegando com ele aquela cancha de fazer, porque era tipo 2, 3 sets, né? Tocava um pouco, dava um intervalo, tocava. Aí fizemos um bar em Niterói, Delícias de Caraí. A gente, porra, fechou duas noites lá. Tem até uma história engraçada que a gente fechou um cachê com um cara nesse Delícias de Caraí, né? Davi Moraes e Zé Ricardo, vimos até um cartaz na rua, assim, a gente ficou todo orgulhoso e tal. E aí tinha fechado um fixo com um cara que a gente combinou de pegar esse fixo no segundo show e ir pra Búzios. Aí o cara chamou a gente no escritório, bicho. Porra, não, eu sei que eu combinei com vocês, né? Era uma coisa assim, tipo, vamos dizer assim, sem alguma coisa da época, alguma moeda da época, né? Eu sei que eu combinei com vocês sem, mas, pô, não deu aquela plateia que a gente estava esperando. Eu queria ver se vocês poderiam fazer, ficar por 50 e tal. E aí o pai do Zé, o Chico, que é um cara de Campina Grande maravilhoso, um cara daqueles cabra da peste do Nordeste mesmo, Eu que sei disso, desceu pra cá pra ganhar a vida aqui no Rio, que nem meu pai. Ah, Aí a gente ficou decepcionadão, porque a gente tava contando com aquele dinheiro pra se picar pra voz, pra curtir, né? Aí a gente assim, sem saber o que responder, quando eu olhei, tava o seu Chico, o pai do Zé, com a mão debaixo da mesa assim, ó. E ah. que a gente, pede 70, né? Pede 70, pede 70. Aí a gente olhou aquela mão assim, aí falou, pô, mas então, vamos fazer uma coisa, né, que seja ruim pra você Bom, nem pra gente, vamos fechar em é, 70. Aí o cara fechou em 70, a gente se mandou pra... a dúvida. Mas aí, cara, eu e Zé, junto com o Linux, com outros companheiros que a gente fez tinha a nossa banda, e o Modesto, depois veio o Ciro, tanta gente que tocou com a gente, Niltinho, Paulinho Rimei. A gente tinha essa banda, porra, o pai do Linux tinha um supermercado, aí arrumava um carro do supermercado para levar o equipamento pra gente. O cara, porra, a gente metia o equipamento dentro do carro, ia fazer show em Itaipava, ia fazer show não sei aonde. Cara, era um negócio assim, a gente realmente vivendo aquele sonho da banda, assim, a gente acreditava piamente que aquilo, porra, era que nem o Deus do Pepeu lá, bicho. Isso aqui vai É. dar certo de qualquer maneira, isso aqui vai ter que dar certo. Aí Aí a gente foram muitos anos de banda e amizade, e a gente viveu coisas maravilhosas. A gente, ele me a gente contou morria uma de coisa. rir, se divertia. Porra, a gente não, sabe, não tinha negócio de bebida, de droga, de nada, a gente se divertia assim do nada, assim, a gente é até curioso isso, porque a gente não precisava de nada, assim, a gente só estar junto e tocar e depois a gente acabou durante quase 3 anos sendo a banda do meu pai. A gente foi viajar com ele, fomos ser a Ele, banda dele. ele me contou uma coisa muito interessante, que eu quero chegar na sua filha Alice. Ele me contou que o filho dele, Tom, que está com 14 anos, ele gosta muito do Maroon 5
e que o Zé Ricardo vinha falando para ele, escuta, eu quero que você ouça Tom Jobim, porra, ouve Tom Jobim, pelo amor de Deus, uma música brasileira. Aí foi no Rock in Rio e o Maroon 5 tocou Garota de Ipanema. Puta! E o Tom ficou maluco assim, porra, que música é essa? Porra, é o Tom Jobim que eu tô te falando há anos para você ouvir, que você não ouve, porra. Assim que o Tom, filho dele, conheceu o Tom Jobim. Me diz uma coisa, a Alice tem alguma... Está direcionada para música? Vai ser cantora? Como é que está a história aí? Cara, eu consegui uma coisa com a Alice que eu me orgulho muito, que é o seguinte, como eu levava ela até os 5 anos, que era a escolinha dos menores, ela agora vai fazer o 8 em dezembro, né? Tá com 7. Mas a escolinha que ela ficou até os 5 anos, que eu levava ela de carro, que agora é mais perto, dá para levar a pé. Quando eu levava de carro, o que eu fiz? Eu botei um disco da Alcione que eu amo, que é aquele do Fruto e Raiz. Garoto, maroto, travesso, no jeito de amar. Faz de mim seu pequeno brinquedo querendo brincar. Maravilhoso. Pô, descasso, Alcione se não for assim, é das maiores cantoras, assim, das minhas preferidas, com certeza está entre as 3, assim, ela vai estar no mundo, assim, para mim. É muito swing, é muita emoção que ela bota na coisa, assim. E aí esse disco virou nosso disco de ir e voltar na escola. A Alice canta esse disco inteirinho, inteirinho. Tem um forró lá complicado pra caramba, rápido, bicho, que eu não, uma dicção que eu nem consigo. E aí ela começou, daí, quando eu levei ela no musical Nova Baianos, caiu a ficha dela total do Nova Baianos. Ela entendeu tudo, a história dos caras, que aí ela já estava. Eu sou padrinho do filho do Pedro, né? E ela escolheu o Pedro de padrinho também. Então Dindo, compadre, ela tem uma relação de amizade fortíssima com o Dom, apesar do Dom ser mais novinho. 2 anos, e ela já com 7, mas os dois encontram, cara, parece que tem a mesma idade, assim. E aí ela começou a descobrir o Nós Baianos, já canta tudo Nós Baianos, imita a dança da Baby. A gente fica desesperado, né? Querendo livrar a pessoa da música de alguma forma. Mas eu até encontrei a Fernanda Abreu gravando com a Fernanda uma vez, comentando isso. Ela falou assim: cara, a gente não tem moral nenhuma para falar porque a gente fica preocupado, mas a gente não quer outra vida, né? A gente ama o que a gente faz. Então, assim, com as dores e delícias que a gente vai deixar ela ir na onda dela, mas eu já sei que é uma coisa muito forte, assim. É o melhor DNA que existe no Brasil, porra. Essa junção aí, ela vai ser uma deusa da música. Eu falo para ela, qualquer coisa, vai escutar os discos lá dos seus avós. Se ela perguntar que acorde é esse, vai escutar lá os discos dos seus avós, que seus avós sabem de acorde. Eu sei alguma coisa aqui, mas porque esse trio de avós, né? Do César, da Elise e do meu pai, é uma complicação danada, né? Loucura completa. Mas ela agora tá o irmão também, que já está avançado, toca piano, e o irmão dela tem 16 anos, toca piano bem, toca bateria. E aí também tá passando para ela, já tá tocando Asa Branca no piano, tá tocando. Ela tá indo no ritmo dela, mas ela tem assim por exemplo, teve uma apresentação da escola no fim do ano, que eles tocaram o samba da Mocidade em homenagem a Vila Lobos. E ela tocou surdo e puxou o samba. E tocando surdo junto. Aí meu pai viu, ainda fez um bullying com a professora. Ó a professora puxando o andamento para frente aí, ó. Ali segurando e a professora puxando o andamento para frente. Você quer avô coruja, né? Olha, eu só quero dizer o seguinte, Davi, vou puxar aqui o final para a gente, mas quero dizer que foi muito emocionante ter o seu pai lá. Quem não sabe, o Moraes, ele tomou posse na Academia Brasileira de Cordel, no Teatro Solar de Botafogo. Você imagina que ele bateu a porta lá um dia e falou: gosto muito desse teatro, queria tomar posse aqui. Eu fiquei de queixo caído, né? Falei: porra, cara, faz o que você quiser no teatro. E foi uma cerimônia linda. Que maravilha. Uma das coisas mais bonitas na história do Solar. E quero te agradecer por
por também dar essa força aqui no projeto Vida Longa ao Solar. Eu vou repetir as nossas informações. Galera, projeto Primeiro Abraço, desenvolvido por Geraldinho Magalhães, Leonardo Franco, Maria. Nós temos na equipe aqui a Kelita Mira, do marketing, e temos a Nanda Piovanelli, da produção executiva. E vai ser incrível, porque os músicos já estão desenvolvendo seus trabalhos. São 20 músicos de duplas incríveis. Nós temos aqui o Charles Gavan com o Tolstói. Nós temos o Davi, meu querido, com o Rodrigo Maranhão, o Arthur Lindsay, o Negro Léo, Zé Renato, Paulo Rafael, Benegão, Marcos Suzano, Manuel Cordeiro, Marlon Sete, DJ Man, Jade Baraldo, Cassim, Vovô Bebê, João Brasil, Zero Auá, Duo Giz Branco e Júlia Vargas. Só gente da pesada. Olha que beleza. Maravilhosa. Vocês Pela podem graça da comprar os mistura. ingressos, @Primeiro Abraço. Davi, cara, incrível o nosso papo. Eu acho que vou Adorei, deixar a irmão. palavra com você, porque você é um herdeiro do que é de melhor na música. Você também está produzindo aí com seus genes, quem sabe uma Alice, uma deusa também da música. Quer dizer, você está misturado no que existe de melhor. A palavra é sua, finaliza a nossa live. Diga o que você quiser. Pô, agradecer demais enaltecer a coragem e todo o esforço que vocês vêm fazendo aí em toda essa dificuldade que a gente enfrentou, que todos nós enfrentamos, cada um da sua maneira, dentro de casa, nos seus trabalhos, né? A gente sabe que não podemos jamais correr o risco de perder um lugar como o Solar, e a gente vai estar aí com vocês, de mãos dadas, sempre nessa luta, e fazendo voltar o nosso verdadeiro Brasil, que é esse Brasil aí, ó, dessa turma aí. E agradecer aos amigos que estão aqui presentes, tantos músicos, ó, Sidney Linhares, falando aqui do nosso querido Zé Menezes, um dos grandes guitarristas que tivemos também, que é compositor daquele tema dos Trapalhões, maravilhoso, aquela música linda da abertura dos Trapalhões. Então, pô, agradecer a Tolstói, Marília Bess, que esteve aqui, ó, com a gente. E dizer que a gente vai... Esse primeiro abraço aí vai ser muito emocionante, com certeza. Tá com todos esses amigos queridos reunidos. E essa força vai explodir, com certeza, e muita luz pra gente. É isso aí, Davi. Querido, obrigado. Vamos finalizar aqui, mais uma vez, com aquela frase genial, que agora eu vou repetir sempre, que eu adorei. Galera, para viver do jeito que a gente vivia, ou do jeito que a gente vive, era impossível não acreditar que existe Deus. E a música faz isso pra gente. Boa noite. Primeiro abraço. Vida longa ao Solar. Até já. Vamos com tudo. Tchau, querido.